A gente conversa aqui na Jovem Pan News com a Bruna Froener para falar sobre um novo concurso aberto pelo IBGE com cerca de 8 mil vagas para o censo. E aí as inscrições terminam amanhã, quer dizer... Não paga uns, chama outros, como é que é isso? É engraçado essa lógica do IBGE, né? Atrasa, não vai explicar quando paga, mas vem mais gente, vem trabalhar aqui, vamos ver os detalhes. Não cumpriu a meta, eles estão falando agora. Mas também não recebeu, mas também não cumpriu a meta. Que rolo. Vamos ouvir a Bruna trazendo os detalhes. Bruna, bom dia. Bom dia, Rafa, Riva, a todos os ouvintes. Pois é, as inscrições são gratuitas e o salário varia conforme a produtividade do trabalhador. Abriu, então, ontem, quarta-feira, novas inscrições para um novo processo seletivo para o censo 2022. Ao todo, estão sendo oferecidas 7.795 vagas para recenseador e 435 para agentes censitários, municipais ou supervisores. O prazo vai até sexta-feira, dia 16. Contrato de trabalho para recenseador deve durar 3 meses e a remuneração é variável, dependendo então da produtividade dele. O contrato para os agentes censitários pode durar 5 meses, com salário de R$ 1.700 para supervisor e R$ 2.100 para municipal. Interessante a gente falar aqui, importante, tem mais detalhes ali no nosso site do RIC+, tá certo? Volto com vocês. Obrigada, Bruna, pelas informações. Tá aí, portanto, Riva, o IBGE chamando mais pessoas até amanhã aí com inscrições para esse concurso em relação ao censo. Quero saber se vai aparecer gente suficiente para completar essas vagas interessadas aí, hein? Sabe, Rafa, o que me chama a atenção é que nós temos instituições públicas que sempre tiveram um crédito enorme com os brasileiros, que estão desde o escândalo do mensalão em que atingiu os Correios, que jamais alguém imaginava que fosse ter esquema nos Correios. Algumas instituições foram perdendo esse crédito. Aconteceu isso com os Correios, que agora se recupera, está gerando lucro, postal e tudo mais para os funcionários. Aconteceu isso com a Petrobras, que vem num processo de recuperação. E agora, exclusivamente, nessa atual gestão, acontece isso com o IBGE. Você já ouviu alguma vez uma história de que o IBGE não pagou recenseadores? Tem algumas instituições, gente, que não podem ser maculadas. O IBGE é fundamental porque é a partir dele, dos levantamentos que são feitos, que a gente define políticas públicas. E políticas públicas nada mais são do que questão de prioridades para os governos. Tem coisas que precisam ser privatizadas, ser acabadas no governo, eu até concordo. Mas há algumas instituições que precisam ter uma credibilidade imaculada. O IBGE é uma delas. E dessa vez, Rafa, eu vou ser honesto para você. Eu não conversei com nenhuma pessoa até hoje que tenha respondido o censo. Você conhece alguma que já respondeu? Não conheço ninguém que tenha respondido o censo. Eu me lembro de responder o censo de 2010, visitaram a minha casa, estava com filha recém-nascida, respondi. Mas nesse censo de 2022 ainda não chegaram. Ainda não chegaram na minha casa. E já passaram pela minha região. Tá meio esquisito dessa vez. Essas ordens de não pagamento, né? As pessoas trabalhando por meta, não conseguindo atingir. Tá esquisito, né? Tá esquisito demais o censo desse tempo. Eu não tô levantando suspeita. Eu tô falando de esquisitices que eu tenho visto nesse processo. Mas não pagar as pessoas e trocá-las quando as metas não são atingidas é o mais estranho de todos, né? É o mais estranho dos últimos tempos. Eu realmente gostaria de ver algumas instituições que não tivessem nunca a sua imagem manchada. O IBGE era uma delas. Mas nesse censo tá saindo bem chamuscado. O IBGE nesse ano de 2022. Sabe, instituições como a Anvisa, como o IBGE e tudo mais, que prestam esse serviço constante publicamente, não poderiam ter esse tipo de coisa, né? Tem gente falando lá na live, daqui a pouco a gente vai falar isso, dizendo que respondeu, o Renato falou. Eu realmente não conheço ninguém que respondeu ainda, principalmente em pessoas aqui da minha região, mas é fundamental que nós respondamos a tudo isso e que ele seja muito bem feito, porque ele traz o retrato do Brasil real. O censo, ele traz esse retrato, né? Aquele Brasil, o Brasil profundo que muita gente não conhece, aquele Brasil lá de baixo do interiorzão que precisa de tanta coisa, é o recenseador do IBGE que vai. É ele que traz a informação de lá, né? Desse Brasil que muitas vezes é desconhecido, que precisa de tanta coisa. Então, o IBGE, neste momento, ele é necessário os recenseadores também. Só que a gente precisa que essas esquisitices... Eu vou levantar, Rafa, aqui o questionamento como esquisitices. Não vou chamar de suspeitas nem nada. Vou chamar de esquisitices e estranhezas
elas estão acontecendo num frequente. E isso é que me causa um ponto de interrogação nessa história toda. Agora 10 horas e 24 minutos.